Eu sempre soube que tinha algo errado com aquela casa. Não era o jeito que ela se erguia sombria sobre a colina, ou como parecia estar à espreita debaixo das sombras das árvores retorcidas. Era mais profundo, mais antigo, com uma doença que apodrecia por dentro. Mas nós éramos jovens, estúpidos e curiosos. Eu tinha 17 anos quando a casa St. Clair nos chamou pela primeira vez. Eu e meus amigos costumávamos andar por toda a cidade de Claremont, uma cidade pequena demais para conter a fome de aventura que sentíamos. Rafael, o mais velho do grupo, tinha 18 e era o nosso líder autoproclamado. Ele era o tipo de cara que fazia você sentir invencível só por estar ao lado dele. Marcos, sempre pronto para uma piada, era a alma do grupo. Era ele quem nos fazia rir, mesmo nos momentos mais estranhos. E então havia Lucas, o mais novo e o mais quieto de nós. Ele estava sempre com o nariz enfiado em um livro de ciência ou ocultismo. A mistura perfeita de lógica e mistério. Naquele verão estávamos entediados. As mesmas ruas, os mesmos rostos, nada parecia novo ou excitante. Foi Rafael quem sugeriu a ideia. Vamos explorar a casa St. Clair. A casa St. Clair estava lá desde antes de nós nascermos. Sempre vazia, sempre à beira do esquecimento. Algumas pessoas diziam que era amaldiçoada, que coisas estranhas aconteciam por lá. Outras diziam que era apenas uma casa velha, deixada para apodrecer. Nós achávamos que seria uma boa aventura, algo para contar quando voltássemos para a escola. Quando chegamos à base da colina, o silêncio foi a primeira coisa que notei. Não o tipo de silêncio calmo que te relaxa, mas aquele silêncio opressor, o tipo que te faz prender a respiração sem perceber. Marcos fez uma piada sobre esqueletos de velhinhas assombrando a casa, mas ninguém riu. Algo estava diferente naquela noite. Vamos, não sejam covardes, disse Rafael, já começando a subir a colina. O caminho estava cercado por árvores retorcidas, como garras sombrias que pareciam querer nos segurar. As sombras se alongavam, e por um momento, juro que vi algo se movendo entre os troncos. Um vulto, talvez. Não, eu disse a mim mesmo. Era só a minha imaginação. Mas eu podia sentir a tensão no ar. A casa surgiu à nossa frente, e meus pés pararam quase por instinto. Era maior do que eu lembrava, mesmo tendo visto tantas vezes de longe. As janelas pareciam olhos negros, vazios, observando cada passo que dávamos. O vento uivou e as folhas caíram como uma chuva morta ao nosso redor. Foi então que ouvimos pela primeira vez um sussurro vindo de dentro da casa. Entramos pela porta que estava apenas encostada, como se estivesse esperando por nós. O ar estava frio, muito frio para uma noite de verão. A luz da lua entrava pelas janelas sujas, lançando sombras distorcidas pelos cantos da sala. O chão rangia sob nossos pés, e o cheiro de mofo era tão forte que quase podíamos sentir o gosto. Marcos foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não é tão ruim quanto eu pensei, ele disse, rindo nervosamente, mas havia algo em seus olhos. Algo que não combinava com o tom de sua voz. Mesmo ele estava com medo, embora jamais admitisse. Lucas, por outro lado, parecia hipnotizado. Ele olhava ao redor com uma expressão estranha, quase como se estivesse tentando entender alguma coisa que ninguém mais conseguia ver. Tem algo estranho aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para nós. Foi Rafael quem sugeriu que explorássemos os andares superiores. Ouvi dizer que os antigos donos deixaram Túlbaro para trás, disse ele, subindo a escada de madeira. Talvez encontremos algo interessante. A escada rangeu a cada passo, e eu me perguntei por que ainda estávamos ali. Tudo dentro de mim gritava para sair, mas eu não queria ser o covarde do grupo. Então, segui meus amigos. O andar de cima era ainda mais opressor. O corredor era longo, estreito, e cada porta que passávamos parecia esconder algo atrás de si. Lucas parou de repente, seus olhos fixos em uma porta no final do corredor. Vocês ouviram isso? Ele sussurrou. Ouvi o quê? Marcos perguntou, sua voz um pouco mais alta do que deveria ser. Um sussurro, Lucas respondeu, sem tirar os olhos da porta. Daquela sala. Rafael, sempre corajoso, marchou até a porta e girou a maçaneta. O que vimos dentro mudou tudo. Nada nos preparou para o que vimos naquela sala. Eu sempre pensei que histórias de fantasmas eram só isso. Histórias. Mas a coisa que nos olhava do outro lado do quarto não era uma invenção da nossa imaginação. Era real. E estava esperando por nós. O ar na sala era gelado, como se a própria essência do lugar tivesse sido drenada de vida. A luz fraca da lua mal iluminava o espaço, mas dava para ver o suficiente. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro enferrujada no centro, coberta por um lençol sujo e rasgado.
Nas paredes, manchas de mofo se espalhavam como feridas, e o cheiro de decomposição invadiu meus pulmões, me fazendo querer vomitar. Mas o que mais me prendeu foi o que estava no canto. Uma figura. Humana, talvez? Estava encurvada, os braços longos e magros esticados até o chão, com a cabeça baixa como se estivesse adormecida. Por um momento, ninguém se mexeu. Ficamos paralisados, tentando processar o que estávamos vendo. É só uma boneca, ou algum tipo de manequim, Marcos sussurrou, sua voz instável, mas ele não parecia convencido. Nem eu. Aquilo parecia vivo, de alguma maneira perturbadora. Lucas foi o primeiro a dar um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma estranha fascinação, como se aquela criatura o chamasse, e não no bom sentido. Não mexe nisso, cara, eu disse, minha voz mais alta do que pretendia, mas ele ignorou. Rafael, sempre o mais corajoso, finalmente entrou na sala, andando até a figura encurvada. Ele estendeu a mão, hesitando por um segundo, mas antes que pudesse tocá-la, o corpo se mexeu. Sim, mexeu. Foi nesse momento que percebemos. Não estávamos sozinhos na casa. E pior, aquilo não queria que fôssemos embora. O corpo se mexeu com um movimento suave, quase como se estivesse acordando de um longo sono. Sua cabeça girou lentamente na nossa direção, e foi aí que vimos. Não era uma boneca, nem um manequim. Era algo antigo. Seu rosto estava enrugado, mas não de uma maneira humana. A pele parecia mal ajustada, como se tivesse sido costurada à força. Os olhos, fundos e negros como poços sem fim, nos encararam com uma intensidade que fez meu estômago afundar. Marcos tropeçou para trás, batendo na parede, o terror evidente em seu rosto. Isso não pode estar acontecendo. Lucas, no entanto, deu mais um passo à frente, como se estivesse sob algum tipo de encantamento. Ele esticou a mão em direção à criatura, e antes que pudéssemos impedir, ele tocou no braço dela. Um grito cortou o silêncio da noite. Não foi Lucas quem gritou. Foi a coisa. Seu grito foi alto, agudo, e parecia vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Rafael puxou Lucas para longe, e todos nós corremos para fora do quarto, descendo as escadas com o som daquele grito ainda ecoando em nossos ouvidos. De volta ao andar de baixo, nos encostamos à parede da sala de estar, respirando pesadamente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. A casa parecia ainda mais fria agora, como se estivesse viva, absorvendo o nosso medo. O que foi aquilo? Marcos perguntou, ofegante, os olhos arregalados de puro pavor. Eu não sei, Rafael respondeu, sua voz mais baixa do que o normal. Ele sempre era o mais corajoso, mas agora parecia tão abalado quanto nós. Mas precisamos sair daqui, agora. Lucas, no entanto, não parecia mais o mesmo. Ele estava olhando para o nada, seus olhos fixos em algo que não podíamos ver. Ela está presa aqui, ele disse, a voz distante. Ela está esperando por algo, alguém. O que você está falando, cara? Eu perguntei, aproximando-me dele e sacudindo seu ombro. Precisamos ir, agora. Mas Lucas não respondeu. Ele estava perdido em algum lugar dentro de si mesmo, como se aquela casa o tivesse dominado de alguma forma. Tentamos arrastar Lucas para fora da casa, mas quanto mais tentávamos, mais ele resistia. Ele continuava murmurando sobre a alma dela e o sacrifício. As palavras saíam de sua boca como se não fossem dele. Eu não sabia o que fazer. Rafael também parecia perdido. Marcos olhava para a porta da frente, como se estivesse tentado a simplesmente correr e nos deixar para trás. Mas antes que pudéssemos tomar uma decisão, ouvimos outro som, não o grito desta vez, mas passos, no andar de cima. Lentamente, como se algo estivesse nos perseguindo. Cada passo pesado parecia pulsar no chão, fazendo o ar vibrar. Ela está vindo, Lucas sussurrou, seus olhos se abrindo amplamente, cheios de uma estranha mistura de terror e aceitação. Eu nunca quis tanto sair de um lugar em toda a minha vida. Eu sabia que devíamos ter saído correndo. Cada instinto no meu corpo gritava para fugir. Mas a verdade é que havia algo naquela casa que nos prendia. Algo que não nos deixaria ir embora tão facilmente. E quando você olha para o abismo por tempo demais, o abismo acaba olhando de volta. Estávamos todos suando, apesar do frio glacial que impregnava a casa. O som dos passos no andar de cima continuava, cada vez mais próximo, cada vez mais alto, como se o próprio chão estivesse se desfazendo sob o peso daquela coisa. Lucas ainda estava em transe, seus olhos vidrados em algo que só ele podia ver. Rafael e Marcos estavam parados ao meu lado, sem saber o que fazer, o que dizer. Eu sentia o pavor subindo pela minha espinha, mas algo mais profundo começava a me consumir. Uma sensação de impotência,
como se tudo já estivesse predeterminado e qualquer tentativa de fuga fosse inútil. Ela está vindo. Lucas murmurou de novo, sua voz tão baixa que parecia mais um pensamento escapando dos lábios dele. Quem, Lucas? Quem está vindo? Rafael finalmente gritou, sacudindo-o com violência. Mas não adiantava. Lucas estava preso, talvez na casa, talvez em sua própria mente. De qualquer forma, ele não era mais o mesmo. Eu me aproximei da porta, segurando a maçaneta fria. Tentei girá-la, mas nada aconteceu. Estava trancada. De algum modo, sabíamos que não éramos nós que tínhamos trancado a porta, mas algo mais. Algo que não queria que fôssemos embora. O silêncio caiu sobre nós por um instante, interrompido apenas pelo som dos nossos corações batendo descompassados. Foi Marcos quem quebrou o silêncio, sua voz trêmula e baixa. Devemos tentar a janela. Eu não hesitei. Corri até uma das janelas da sala, mas para meu espanto o vidro parecia tão sólido quanto pedra. Não havia nenhuma rachadura, nenhum ponto fraco. Rafael tentou outra, mas teve o mesmo resultado. A casa nos mantinha presos, como se fôssemos ratos em uma armadilha cuidadosamente montada. O que é isso, cara? Rafael gritou, chutando uma cadeira no chão em um surto de frustração. É a casa. Ela não vai deixar a gente sair, eu disse, tentando esconder o tremor na minha voz, mas sabia que não estava convencendo ninguém, muito menos a mim mesmo. Foi então que ouvimos. Não os passos, não o vento lá fora, mas uma voz. Suave, feminina, carregada com um eco distante, como se viesse de muito longe e muito perto ao mesmo tempo. Vocês não deviam ter vindo. Marcos quase tropeçou de costas, o rosto pálido como cera. Você ouviu isso? Ele perguntou, sua voz mal saindo dos lábios. Sim, eu ouvi, respondi, minha mente girando com o pavor crescente. Aquilo não era possível, não era real. Mas ao mesmo tempo, sabíamos que era. Nesse momento percebemos que não estávamos apenas enfrentando uma presença. Estávamos lidando com algo que conhecia nossos piores medos e estava prestes a usá-los contra nós. A voz continuava, mais alta agora, cada palavra ressoando nas paredes ao nosso redor. Ela não vai deixar vocês ir. Ninguém nunca sai. Lucas, ainda em transe, começou a murmurar junto com a voz, repetindo as mesmas palavras. Aquilo não era normal. Não era algo que ele podia fazer conscientemente. Ele estava em sintonia com aquela coisa, aquela presença. Marcos olhou para mim, seus olhos arregalados de terror. Temos que fazer algo, cara. Isso não é normal. Isso é como se essa casa estivesse viva. Eu não sabia o que responder. Sabia apenas que precisávamos de uma saída. Precisávamos sair dali antes que fosse tarde demais. Mas como? Todas as portas e janelas estavam bloqueadas e aquela voz parecia saber tudo sobre nós. Como se estivesse nos observando desde o momento em que entramos. O que você quer? Rafael gritou para o vazio, sua voz carregada de desespero. Por um momento houve silêncio. A voz parou. Os passos pararam. Tudo ficou mortalmente quieto. E então, em um sussurro quase inaudível, a resposta veio. Eu quero vocês. Lucas de repente começou a rir. Não uma risada de diversão, mas uma risada maníaca, histérica, como se algo dentro dele tivesse quebrado de vez. Ele olhou para mim, com aqueles olhos vazios, e eu soube naquele momento que já o havíamos perdido. Ela quer nos manter aqui. Para sempre, ele disse com um sorriso que não parecia dele. Rafael tentou correr para a porta de novo, mas antes que pudesse chegar lá, uma força invisível o empurrou de volta. Ele caiu no chão com um baque, o ar sendo expelido dos seus pulmões. A casa, ela está nos prendendo aqui. Ele gritou, sua voz cheia de pânico. Precisamos lutar contra isso, eu disse. Minha voz tremendo, mas cheia de determinação. Não podemos simplesmente desistir. Há uma saída. Deve haver. Mas eu não sabia se acreditava realmente no que estava dizendo. Estávamos lidando com algo que estava além da nossa compreensão. Algo que não era humano. Algo que queria nos consumir de dentro para fora. A presença naquela casa era mais forte do que qualquer coisa que já tínhamos sentido antes. E ela estava apenas começando a brincar conosco. Estávamos à beira de um precipício, e sabíamos que se caíssemos, nunca mais voltaríamos. Quando você pensa que o medo não pode crescer mais, ele encontra novas maneiras de se infiltrar. E naquela noite, a casa encontrou a maneira perfeita de nos fazer perder a esperança. O silêncio após o último eco da voz foi quase ensurdecedor. Ficamos ali, parados no meio da sala, como presas encurraladas, esperando pelo próximo ataque. O ar ao nosso redor parecia mais denso, carregado de eletricidade, como se a própria casa estivesse se preparando para nos devorar.
Eu olhei para Lucas, ainda com aquele sorriso distorcido no rosto, seus olhos completamente sem vida. Ele não era mais o Lucas que conhecíamos, e parte de mim sabia que nunca mais seria. Aquilo que o tomara estava nos observando, medindo nossas fraquezas, esperando o momento certo para atacar. Tem que haver uma saída, sussurrei, mais para mim mesmo do que para os outros. Rafael se aproximou de mim, o rosto pálido, os olhos cheios de desespero. Cara, estamos presos aqui. Não tem jeito. Isso é uma armadilha. Marcos, tremendo de medo, assentiu. A casa está viva. Ela está brincando com a gente. Aquilo me acertou como uma martelada. Era exatamente isso. A casa não era apenas uma construção. Ela era uma entidade, uma coisa que nos manipulava, nos testava, e estávamos jogando o jogo dela sem saber as regras. E então veio o som. Não o som dos passos ou a voz sussurrada, mas algo mais profundo, mais visceral. Um bater lento, rítmico, vindo das profundezas da casa. O som de um coração pulsando. Aquele som reverberava dentro de nós como se estivéssemos conectados a ele de alguma forma. Eu sentia cada batida como se fosse minha própria pulsação, aumentando, acelerando, sufocando. O que é isso? Perguntou Marcos, sua voz trêmula. É o coração da casa, Lucas respondeu, sua voz fria, desconectada da realidade. Ela está viva e está com fome. Aquilo me gelou até os ossos. Se a casa estava viva, então havia algo no centro dela. Algo que pulsava e mantinha toda aquela maldade fluindo. E se nós quiséssemos sair dali, teríamos que chegar até esse coração e destruí-lo. Precisamos encontrar a fonte, falei, a voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Se encontrarmos o que está mantendo isso tudo, talvez possamos quebrar essa maldição. Marcos balançou a cabeça, quase em pânico. Você está louco? Se chegarmos mais perto disso, pode nos matar. Mas eu sabia que não tínhamos escolha. Cada segundo que passávamos ali, a casa ficava mais forte, mais controladora. E aquele som estava nos chamando, nos puxando para dentro, como um predador que sabia que seus prisioneiros não tinham para onde fugir. Não temos outra opção, insisti, sentindo o peso da verdade em cada palavra. Ou enfrentamos isso, ou morremos aqui. O bater do coração continuava a nos guiar, cada vez mais alto, cada vez mais urgente. Parecia que a casa estava se mexendo ao nosso redor, como se as paredes estivessem se fechando, nos forçando a avançar. Lucas liderava o caminho, seus passos firmes, sem hesitação. Ele estava completamente conectado àquele lugar agora, como se fosse parte dele. Era perturbador vê-lo assim, mas sabíamos que precisávamos segui-lo. Descemos por um corredor estreito, as paredes cobertas de mofo e teias de aranha. O cheiro de podridão era quase insuportável, e o ar estava denso, difícil de respirar. A luz fraca que tínhamos mal iluminava o caminho à nossa frente, e o som do coração ficava mais forte a cada passo. Finalmente, chegamos a uma porta. Era velha, de madeira escura e podre, mas emitia uma energia sombria que nos fez hesitar. Eu podia sentir o medo crescendo em mim, mas havia algo mais. Uma curiosidade mórbida que me empurrava adiante. Sabíamos que o que estava do outro lado era a chave para sair dali, ou nossa condenação final. Rafael olhou para mim, seus olhos arregalados de pavor. Não acho que devíamos abrir essa porta. Temos que fazer isso, respondi, sentindo minhas mãos tremerem ao tocar a maçaneta. Girei a maçaneta enferrujada com um rangido doloroso, e a porta se abriu lentamente, revelando a escuridão total além dela. O som do coração agora era ensurdecedor, como se estivéssemos dentro de um organismo vivo. Demos um passo para dentro e foi quando vimos. E o que vimos lá dentro era algo que nenhum de nós jamais poderia esquecer. Era a própria essência da escuridão, uma forma que pulsava com vida, mas que parecia mais morta do que qualquer coisa que já tivéssemos visto. No centro do cômodo, flutuando no ar, estava uma massa de carne pulsante, coberta por veias negras que se entrelaçavam como raízes malignas. Era o coração da casa, um ser vivo, porém podre, conectado diretamente à escuridão que nos cercava. Lucas caiu de joelhos, como se estivesse adorando aquilo. Marcos gritou, recuando para a porta, mas ela se fechou sozinha, trancando-nos lá dentro com aquilo. Eu senti a loucura começar a tomar conta de mim. Como poderíamos derrotar algo tão monstruoso, tão além da nossa compreensão? Aquilo era uma manifestação do puro mal, e estávamos à sua mercê. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer plano, uma voz suave ecoou pelo ar, e dessa vez não vinha de fora. Vinha de dentro de mim. Você veio até aqui, mas será que tem coragem de enfrentar o que está à sua frente?
Acha que pode destruir aquilo que lhe observa desde o momento em que você nasceu? Era a casa, falando diretamente comigo. Eu podia sentir a presença dela dentro da minha cabeça, tentando me quebrar. Mas de alguma forma, naquele momento de completo terror, encontrei algo dentro de mim que eu não sabia que existia. Uma faísca de resistência. Vocês estão todos condenados, Lucas murmurou, olhando para o coração pulsante como se estivesse hipnotizado. Ela sempre vence. Eu sabia que ele estava errado, ou pelo menos eu precisava acreditar nisso. A única maneira de sair dali era lutar contra aquilo, mesmo que a batalha parecesse perdida antes mesmo de começar. Às vezes, no fim, você percebe que não está lutando contra algo do lado de fora, mas sim contra algo que já vivia dentro de você, só esperando a chance de tomar controle. E naquele momento, em frente àquela coisa pulsante, eu percebi que talvez já fosse tarde demais. O som do coração da casa era ensurdecedor. Cada batida parecia sincronizada com nossos próprios corações, como se a coisa estivesse controlando nossos corpos, manipulando nossos movimentos. Eu senti uma pressão esmagadora, como se o ar ao redor estivesse se condensando, tornando impossível respirar normalmente. Nossas mentes estavam começando a ceder. Cada um de nós, aos poucos, estava perdendo sua sanidade. Lucas estava agora completamente prostrado diante da coisa, murmurando palavras ininteligíveis. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer traço de quem ele já havia sido. Era como se a casa tivesse consumido sua alma. Temos que fazer algo, sussurrou Marcos, a voz trêmula, cheia de pavor. Mas o que poderíamos fazer? Aquilo era o próprio mal materializado, algo muito além da nossa compreensão. A sensação de desamparo era sufocante. Mas o que mais me incomodava era o modo como a casa parecia estar se alimentando disso, crescendo com o nosso medo, se fortalecendo com cada passo que dávamos em direção ao abismo. Não podemos simplesmente ficar aqui, disse Rafael, embora eu pudesse ver o medo transbordando em seus olhos. Tem que haver uma maneira de parar isso. Lucas, eu disse tentando alcançar o que restava do meu amigo. Lucas, você precisa nos ajudar. Mas não havia mais Lucas. Havia apenas a casa. Ela o havia tomado completamente. A atmosfera ao nosso redor continuava a mudar, como se a casa estivesse dobrando a realidade ao seu bel prazer. O chão de madeira parecia se mover como se estivesse vivo, as paredes rangiam e estalavam, e o ar estava carregado de uma energia maligna que penetrava até os nossos ossos. A cada passo que dávamos, o som do coração ficava mais alto, mais penetrante. Como se a própria casa estivesse acelerando, preparando-se para o clímax do terror. Eu me aproximei de Lucas, tentando tocá-lo, mas assim que estendi a mão, ele se virou de repente, seus olhos agora negros como breu. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, sua voz cheia de uma quietude que gelou meu sangue. Ela está acordando, e vocês serão seus primeiros sacrifícios. Eu recuei, o medo crescendo em mim como uma maré alta, mas sabia que fugir não era mais uma opção. Estávamos presos naquele pesadelo, e a única saída seria enfrentar o que quer que estivesse no coração da casa. O que fazemos? Perguntou Rafael, sua voz quebrada. Temos que destruir o coração, eu disse, embora minha própria voz tremesse com a incerteza. Mas era a única ideia que tínhamos. A única chance de acabar com aquilo antes que fosse tarde demais. Nos aproximamos do coração pulsante, cada um de nós sentindo o peso da decisão que tomávamos. A coisa parecia perceber nossa intenção. As batidas ficaram mais rápidas, mais erráticas, como se soubesse que estávamos prestes a atacá-la. Lucas, ou o que quer que ele havia se tornado, começou a rir, uma risada baixa e macabra que reverberava pelas paredes. Vocês não vão conseguir, ele disse, sua voz agora um eco do mal que o possuía. Ela vai consumir vocês, assim como consumiu a mim. Mas eu sabia que não tínhamos outra escolha. Peguei uma pedra solta do chão, sentindo o peso frio e áspero em minha mão, e me preparei para atacar a massa pulsante diante de nós. Foi então que a casa reagiu. As paredes começaram a se fechar, os corredores a se deformar, como se a própria estrutura estivesse tentando impedir que nos aproximássemos. As luzes piscavam freneticamente, e os sons de gritos e sussurros vinham de todos os lados, como se os espíritos que a casa aprisionara ao longo dos anos estivessem sendo liberados, gritando por vingança ou pela nossa destruição. Agora, eu gritei, erguendo a pedra com todas as minhas forças. Rafael e Marcos fizeram o mesmo, e juntos atacamos a coisa.
O primeiro golpe foi como acertar carne viva. O coração reagiu, e o som que ele fez ao ser atingido foi mais humano do que eu esperava. Mas sabíamos que não podíamos parar. Sabíamos que essa era a nossa única chance de acabar com aquilo. A coisa pulsante gritou. Um som gutural e primitivo que reverberou em nossos ossos. O chão tremeu violentamente, e por um momento achei que a casa iria desabar sobre nós. Mas continuamos a bater no coração, cada vez com mais força, cada vez com mais desespero. Foi então que Lucas se levantou, seus olhos negros brilhando com uma raiva insana. Vocês estão condenados. Ele rugiu, avançando na nossa direção. Mas não paramos, não podíamos. Eu sabia que se parássemos, estaríamos perdidos para sempre. O coração começou a se desfazer, sua carne se rompendo e explodindo em pedaços grotescos. O cheiro de morte e podridão encheu o ar, quase me fazendo vomitar. Mas continuamos, destruindo aquilo, até que não restasse mais nada além de uma massa disforme de carne e sangue. Quando o último pedaço caiu no chão, o som das batidas cessou. A casa ficou em silêncio.